Fala, meu povo, tudo bonzinho com vocês? Vamos aqui para mais uma aula rápida de Direito Administrativo, falando hoje sobre a administração direta. Pessoal, lembrando que a administração direta é o MEDU, M-E-D-U, que é município, estado, distrito federal e união e seus órgãos. Ela é a administração direta porque ela recebe suas competências diretamente da Constituição. Quando você for olhar esse assunto no livro, em outras videoaulas, etc., você geralmente vai ver essa menção e aí já passa para a teoria do órgão, já passa para a teoria do órgão público. Tá, isso está errado? Não, mas isso atrapalha um pouquinho o nosso entendimento. Para a gente compreender isso corretamente, a gente tem que relembrar alguma coisa de direito constitucional e aprofundar aqui em direito administrativo, tá bom? Certo, então a administração pública direta é o MEDU e seus órgãos. É o município, estado, distrito federal e união. Lembrando que esses são os entes federativos, são os entes que integram a nossa federação. E que a reunião desses entes forma a República Federativa do Brasil, que é uma pessoa jurídica de direito internacional público. Esses entes, por sua vez, considerados isoladamente, então o município, o Estado-membro, o Distrito Federal e a União, eles têm a autonomia. O que é autonomia, pessoal? A autonomia é a capacidade de se auto-organizar, se autogovernar, se auto-legislar e se auto-administrar. Então, a autonomia compreende essas 4 capacidades que são dadas pela Constituição Federal e que estão diretamente relacionadas, claro, à repartição constitucional de competências. Então, a partilha constitucional do poder, a divisão do poder feita pela Constituição, tá bom? Relembrando aqui rapidamente, o que é a auto-organização? A auto-organização é a capacidade de se organizar internamente, cada um dos entes políticos, a partir de suas próprias constituições. Então, o Estado-membro vai ter a Constituição Estadual e o município vai ter a Lei Orgânica Municipal, que boa parte da doutrina considera que é a Constituição do município. Eu sei, isso é controvertido, tem doutrinadores que discordam disso, tem doutrinadores que acham até que o município não deve integrar a federação, como é o caso do José Afonso da Silva, para falar um bom doutrinador que pensa isso, que defende isso, tá bom? Só que o melhor entendimento é que o município também faz parte da federação e, no nosso caso, alguns municípios, inclusive, chegaram a chamar suas leis orgânicas municipais de Constituição Municipal, Constituição do município. É o caso de Juazeiro do Norte. Se você olhar, se você observar a lei orgânica do município, se você baixar a lei orgânica do município, você vai ver na capa dela lá a Constituição Municipal, Constituição do município de Juazeiro do Norte. Tá certíssimo. Entender diferente, entender de outra forma é querer tomar as coisas da lógica pela lógica das coisas. Pessoal, a teoria é uma visão de mundo, a teoria serve para explicar as coisas, não para a gente mutilar a realidade e tentar encaixar na teoria. Então, nada impede que o nosso federalismo, que a nossa federação, compreenda também os municípios, tá bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos dar sequência. Então, a auto-organização, capacidade de se organizar a partir de suas constituições, suas próprias constituições, suas próprias leis fundamentais. Autogoverno. O autogoverno vai se manifestar sobretudo nos poderes executivos do Estado-membro e dos municípios, que não dependem do poder executivo federal. Então, está dentro da esfera de competência do Estado-membro, está dentro da esfera de competência do município, ele pode fazer sem precisar de autorização, de permissão do Poder Executivo Federal, tá bom? Tudo certo? Pessoal, detalhe, isso tudo vale para a União, né? Só que para a União a gente já sabe, para a União a gente está acostumado. Às vezes surge alguma dúvida, alguma divergência em relação ao Estado-membro e, sobretudo, em relação ao município. Por isso que eu estou reforçando, município e Estado-membro, mas tudo que eu estou falando aqui vale para município, Estado-membro, Distrito Federal e União. Vale para os 4 entes que compõem a nossa federação. Tá bom? Certo. Autolegislação. O que é autolegislação? É a capacidade de editar suas próprias leis a partir, mais uma vez, da repartição constitucional de competências. E aí vem artigo 22, competência legislativa privativa da União, artigo 24, competência legislativa concorrente, artigo 30, competência legislativa dos municípios. Mas a gente não precisa falar tanto assim nisso, basta relembrar, tá bom? E por fim, a autoadministração, que é basicamente a capacidade de arrecadar recursos e fazer a gestão desses recursos. A autoadministração, a essência dela é isso. É apenas isso? Não. A gente pode pensar a autoadministração também
em termos de gestão de pessoas, gestão de patrimônio, no sentido de realocar determinados recursos daqui para cá, ou para acolá, etc. Então, é a capacidade de fazer a gestão do seu patrimônio e seus recursos, tá bom? Tudo certo? Tranquilo? Pronto, estamos entendendo bem o que é a administração direta. São os entes federativos, o MEDO, e seus órgãos, em sua estrutura orgânica, tá bom? Tudo certo. Uma vez que a gente entendeu isso, sempre é bom a gente relembrar que, diretamente relacionado à supremacia do interesse público e à indisponibilidade do interesse público, estão as prerrogativas que esses entes federativos têm, não só eles, mas que eles principalmente têm em relação aos particulares. E aqui vale a gente lembrar, por exemplo, as famosas prerrogativas da Fazenda Pública. Por exemplo, prazos processuais em dobro, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. Duplo grau de jurisdição obrigatório nas sentenças que, porventura, lhes sejam desfavoráveis. Então, se você entra com uma ação contra o município, o Estado, o Distrito Federal, a União, e você ganha esse processo, essa sentença vai ser submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque a gente não pode permitir que um eventual erro do juiz, do julgador de primeira instância, gere um prejuízo para o ente público, para o poder público, que vai ser, no final das contas, um prejuízo para toda a coletividade. Então, qual é a ideia aqui? Se você perde um processo e você resolve não recorrer, tudo bem, é o teu patrimônio, são os teus bens, são os teus direitos. Os teus direitos são disponíveis, pelo menos a maioria deles. Quando a gente fala da administração pública, por outro lado, não. Então, indisponibilidade do interesse público se materializando aí no processo. É importante falar nisso também, pessoal, para a gente entender como essa compreensão da organização da administração pública é importante, não apenas para que a gente entenda todo o direito administrativo, mas para que a gente compreenda também outros ramos do direito. A gente está falando agora de processo civil. Mais na frente, daqui a pouquinho a gente vai falar de direito tributário. Então, se a gente entende a organização da administração pública, a gente tem um conhecimento que facilita a nossa vida em outros ramos do direito e, claro, no próprio exercício da nossa cidadania. Como é que a gente vive num país, vive num estado e a gente não sabe como é que ele funciona? Tem que saber, não é? Então, para fazer valer nossos direitos, nós temos que entender como as coisas funcionam. Tá bom, vamos dar sequência. Outros direitos: desnecessidade de depósito prévio das despesas processuais, prazo prescricional de 5 anos nos direitos que lhes sejam relativos, ou seja, qualquer direito que esses entes estejam invocando ou que você pretenda invocar contra eles, tá certo? A prescrição vai ser quinquenal, 5 anos. Os créditos que podem ser cobrados através de execução fiscal, ou seja, um processo próprio, um processo diferenciado do processo civil comum. Então a gente sabe, existe uma lei específica, uma lei própria de execução fiscal, eles têm um processo só deles, digamos assim. A imunidade tributária recíproca, não falei que eu ia chegar no direito tributário, olha o direito tributário aí. Então, município, Estado, Distrito Federal e União não podem se tributar entre si, não podem instituir impostos sobre os bens e patrimônios dos outros, tá certo? Imunidade tributária recíproca, isso está no artigo 150 da Constituição. A gente vai estudar esse direito tributário mais na frente, mas é bom saber que isso existe desde já. Pablo, isso vale só para administração direta? Não, isso pode valer também para administração indireta, caso das autarquias. Mas veja, isso é uma garantia, isso é uma prerrogativa que é inerente à administração direta e que se estende excepcionalmente à administração indireta. Ainda mais quando a pessoa jurídica em questão da administração indireta é uma pessoa jurídica de direito público, né? Faz todo sentido você estender isso. Mas isso nasceu para a administração direta. Isso faz todo sentido quando a gente pensa em termos de administração direta ou administração centralizada, tá bom? Certo, o que mais? Os seus bens, e isso é importantíssimo, seus bens são bens públicos. O que é que eu quero dizer com isso? Parece até uma coisa óbvia, né? Oh, meu Deus, os bens do poder público são bens públicos. Mas isso tem consequências importantíssimas, interessantíssimas. Se esses bens são bens públicos, isso vai significar o quê? Primeiro, esses bens são inalienáveis, entre aspas. Na verdade, eles podem ser alienados, mas é uma alienabilidade condicionada. Você pode se desfazer do seu patrimônio da forma que você quiser, você pode vender do preço que você quiser, teus bens são disponíveis. Teu interesse pessoal, teu interesse particular é o interesse disponível, né? Salvo raríssimas exceções legais, são interesses disponíveis. O interesse público não, o interesse público é indisponível. Então, para você alienar um bem público, tem todo um procedimento que a gente vai ver, com avaliação prévia, eventual autorização legislativa se bem imóvel, licitação, etc. Eu não vou entrar nisso porque a gente vai falar disso no futuro.
mas alienabilidade condicionada ou inalienabilidade. E olha só, a gente já está falando de bens públicos, a gente vai falar nisso novamente lá na frente, a gente vai detalhar tudo, ver bens públicos em espécie, falar cada uma dessas garantias, cada uma dessas prerrogativas. Mas a gente já está construindo essa base aqui, por isso que esse assunto é tão importante, eu não me canso de dizer. Se você entende bem a organização da administração pública, você tem um alicerce sólido para compreender todo o direito administrativo e até mesmo alguns outros ramos do direito, tá bom? Então, eu falava da inalienabilidade. Nós temos também a impenhorabilidade, ou seja, os bens públicos não podem ser objeto de penhora. Se você ganha um processo contra a fazenda pública, você vai receber, um dia via precatórios, mas você não pode simplesmente penhorar bens públicos. Não funciona dessa forma. Não onerabilidade, esses bens não estão sujeitos a penhor, hipoteca e anticrese. Ainda bem, tem que ser dessa forma, porque senão eu me candidatava a prefeito, a governador, até mesmo a presidente, e você não tem juízo, você votava em mim, eu me elegia, e aí eu ia onerar esses bens todos. Posso fazer isso? Qualquer gestor público pode fazer isso? Não. Esses bens são não oneráveis, tá bom? E por fim, são bens imprescritíveis, não são suscetíveis de uso capião. Então, a uso capião, sempre lembrando, não é o uso capião, é uma palavra feminina. A uso capião não atinge bens públicos. Mas, Pablo, eu ouvi dizer, vi uma notícia de um juiz que reconheceu a uso capião de bens públicos. Tá, só que entre nós, esse cara não sabe o que é que a Constituição fala, né? Porque a Constituição é clara, é taxativa, o Código Civil também é claro, é taxativo, no sentido de que os bens públicos não são suscetíveis de uso capião. Graças a Deus, porque aqui no Brasil o que ia ter de malandragem, gente querendo se apropriar do patrimônio público. Então, você tem todas essas garantias dos bens públicos. Os bens do município, Estado, Distrito Federal e União são, claro, bens públicos. A gente vai estudar isso novamente no futuro, a gente está só construindo esse alicerce aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso a gente consegue ter uma noção do que é a administração direta, como é que ela funciona. Município, Estado, Distrito Federal e União e seus órgãos, tá bom? Espero sinceramente que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido e, sobretudo, que vocês tenham gostado, tá bom? Ficamos por aqui para a aula não ficar muito extensa. Beijo no coração, até a próxima. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, clique no curtir, deixe seu comentário aí se você quiser que eu acrescentar alguma coisa, quiser pedir uma videoaula, alguma coisa assim. Beijo no coração, até a próxima.